Muito bem, agora são 12 horas e 58 minutos. Sensibilizar, e me parece que esse projeto mundial de chamar a atenção para a importância de aleitamento materno aqui no Brasil e principalmente em Santa Catarina encontrou muito eco, porque nós temos já um trabalho anterior nessa direção, Pacheco. Isso é fruto de muito esforço de muita gente, de secretarias municipais, de pessoas ligadas à área da pediatria, de hospitais, de esforços integrados que fazem com que aqui em Santa Catarina nós tenhamos um diferencial positivo, embora ainda aquém daquilo que nós queremos. O ideal seria que 100% das mães pudessem estar fazendo aleitamento no mínimo nos primeiros 6 meses, e eu acredito que a campanha serviu para mostrar que não é apenas um processo afetivo, porque isso também é muito importante. É muito importante que as pessoas saibam que o desenvolvimento de alguém, de um ser, também começa nesse momento. A questão da afetividade, do amor, do carinho, vai começar por esse primeiro momento de intimidade mãe e filho. E que isso também significa desenvolvimento não apenas físico, mas desenvolvimento mental também. É comprovado que a questão imunológica, que a questão também neurológica, desenvolvimento intestinal, passa pelo fornecimento do leite materno. Isso tudo e muitas outras coisas mais serviram para que nessa semana mães de toda Santa Catarina, pais também, porque tem que haver uma cobrança da família, afetiva, né? Claro. Nós pudéssemos então colher bons resultados. Que maravilha. Aliás, amamentar é, acima de tudo, um ato de amor. Com muita honra eu estou recebendo nesse programa a Evangelia Santos. Eu quero fazer uma observação a respeito dessa profissional, da maior competência e, desde que eu a conheço, uma das maiores batalhadoras do estado de Santa Catarina, por que não dizer do sul do Brasil, com relação à amamentação. Luta todos os dias, fala nisso. Eu faço questão de dizer isso aqui, porque é uma pessoa, acima de tudo, na área de saúde pública, preocupada com a saúde do seu filho e com a sua saúde. Uma honra imensa tê-la aqui, Evangelia. Agradeço suas palavras. E eu queria saber o seguinte: aumentou essa conscientização por parte das mães, da família como um todo, com relação à amamentação? Sem dúvida. Isso a gente pode afirmar com bastante alegria e satisfação ao término dessa década, que realmente foi feito um trabalho árduo, um esforço coletivo, como muito bem colocou o nosso secretário, em todos os municípios do nosso estado, uns de uma forma mais acirrada, outros ainda iniciando, mas sem dúvida hoje a gente pode dizer que existe um número maior de mulheres amamentando. E isso a gente traz através de uma pesquisa que foi realizada, inclusive aqui no nosso município, em 1997, em parceria com profissionais da USP, e revelou o seguinte, que 46% das mulheres estudadas estavam amamentando 4 meses exclusivamente. Então, até 4 meses, 46% das 1.000 e poucas mulheres que aqui estudamos estavam oferecendo o peito exclusivamente. Como que eu posso vibrar? Ainda está longe do ideal preconizado pela Organização Mundial da Saúde, UNICEF, Ministério da Saúde. Por quê? Porque, como já foi colocado, o ideal é que a mãe amamente exclusivamente até o 6º mês e continue até 2 anos ou mais, a partir daí com introdução de outros alimentos. Alternando? Alternando, a partir do 6º mês. 6º mês. Mas que ela prossiga amamentando. E em 89, que eu acompanho essa trajetória, né, desde 81, em 89 a pesquisa a nível nacional revelava o seguinte, que apenas 6% das mulheres chegavam ao 3º mês amamentando exclusivamente. Então, na realidade, foi um salto qualitativo bastante significativo. Que maravilha, belíssimos números. Com muita honra nós estamos recebendo também um belíssimo profissional da área médica de Santa Catarina, Dr. Cecim El Akshar. Ai, que nomezinho danado esse. É meu particular amigo. É Akshar, né? Ashkar. Ashkar? Ashkar. Ah, então ao contrário. Então é Ashkar, pediatra e também preocupado com essa questão da amamentação. Eu queria saber o seguinte, doutor Cecim, a alimentação da mamãe, qual a importância dela na questão da alimentação? Já que vivemos num país um pouco, fala-se muito de subdesenvolvimento, de pessoas desnutridas, com dificuldades da alimentação. Isso não é prejudicial à saúde da criança? A função nossa como pediatra
realmente fazer a parte prática da história. Então nós temos a mãe chegando no nosso consultório e nós temos que fazer aquela criança amamentar, temos que fazer aquela criança desenvolver, e é a nós que deve dar a cobrança. A mãe cobra da gente, a gente tem que dar o resultado. Então eu trabalho na parte prática, eu tenho o meu parceiro na minha frente, eu tenho que resolver o problema dele. Claro. Então, com relação à dieta da mãe, antigamente as mulheres, eu me lembro da minha mãe, ela ficava 40 dias tomando canja de galinha. E as crianças naquela época praticamente não tinham dor de barriga, não tinham cólica. A partir da liberação, teve uma época que se disse que se podia comer de tudo. E a mulher saía do hospital comendo camarão, a surgir os refrigerantes que não existiam, uma dieta industrializada que não existia, e as crianças começaram a ter cólica. Tá? E hoje, quando eu escrevi meu primeiro livro sobre amamentação, eu já fiz 3, entendeu? Ó, esse daqui é de 82, tá? Daqui que nós vamos certo? Aqui. Você vai falando, esse daqui é o último, e esse daqui vai ser o próximo. Olha aqui, entendeu? Vamos e no meu receituário, esse aqui é o primeiro, né? Nova Mamãe. Está escrito, prove que você ama seu filho amamentando ao seio. Então eu brigo, porque é a coisa mais importante para nós pediatras, ter uma mãe amamentando, porque ela não vai incomodar. Aquela criança vai passar o primeiro ano de vida sem praticamente ficar doente. Então, para nós é uma maravilha ter uma mãe amamentando. Então eu sempre digo, a dieta da mãe pode ser livre, mas tem que seguir certos critérios. Hoje, você sabe... Essa história que pode comer tudo, então não é verdadeira? Claro que não é. Se você perguntar para uma mãe assim, remédio, primeira coisa que elas ligam, se o obstetra dá um remédio para doutor, posso tomar esse remédio? Porque se passa o remédio, passa também a comida. E hoje, graças a Deus, nos congressos de gastro, onde se fala muito hoje em alergia alimentar, cada vez mais por causa do problema da alimentação industrializada, você sabe que as pessoas hoje têm alergia cada vez mais por problema alimentar. E essa alergia começa quando a mamãe começa a aumentar. Então, por exemplo, está provado hoje que a mulher não deve tomar mais leite do que tomava antes de engravidar. Por quê? Porque nós somos o único ser que continua tomando leite depois que desmamos. E tomamos o leite de outra espécie, que é de vaca. Então nós não temos mais uma enzima para digerir aquele leite. Então o que acontece? Aquele leite vai cair no intestino da mãe, vai passar por leite, vai fermentar e vai dar cólica. Então eu sempre digo, não toma mais leite do que tomava antes, não come comida fora, que a gente sabe, se você come aí vai ter que ir para a farmácia para comprar fuxicória, né? Não, mas a fuxicória, na verdade, já que você falou... Eu lembro que o João Guilherme tinha muita cólica. Eu tenho um filho de 11 anos, que faz 11 anos agora, tinha cólicas terríveis. Mas, a primeira coisa que eu fazia era correr na farmácia para comprar fuxicória. Mas a fuxicória, o que ela é? Ela é apenas um açúcar, tá? Que quando você põe na boquinha da criança, a criança fica sugando aquele açúcar. Então, na verdade, a fuxicória tem um efeito mais ou menos para tirar a ansiedade da criança. Ansiedade e mais nada. Mas não passa cólica? Não tem nada com a cólica. Então errei. Na verdade, teu filho era um pouco ansioso. Tá? E a fuxicória tirava aquela ansiedade dele. Então, quando você quer tirar um pouquinho a ansiedade da criança, porque recebeu da mãe, de repente, o meu filho, então ela faz isso. Então, a dieta, para a gente, é extremamente importante a dieta. Secretário, a amamentação deve ser algo em que as pessoas se preocupem, na realidade, os 365 dias do ano. Como é que pensa a Secretaria a respeito disso? Eu vou deixar essa reflexão no ar, voltamos em seguida com o Espaço Aberto. Muito bem, agora são 13 horas, 10 minutos, estamos de volta com o Espaço Aberto aqui dentro do SBT Meio Dia 100% regional, com 100% de atenção para você, falando de algo que tem 100% a ver com você, com a sua família, com o seu filho, desse pirralhinho que está aí, que vai crescer com muita saúde e que evidentemente dependeu muito da sua amamentação, e aquele que está nascendo vai depender muito também da sua amamentação. Por isso que eu deixei uma reflexão no bloco anterior ao nobre secretário, que é essa preocupação, porque tem as campanhas, são sazonais. Como é que a Secretaria vê isso? Deveria ser permanente ou não? Ainda mais nessa questão. A gente tem dito sempre que apostar em construir saúde apenas ancorado em campanha é um projeto de não querer fazer isto, né? Agora, a campanha, e eu dizia isso ao início, é importante porque ela chama a atenção. Sem dúvida. Ela sensibiliza, ela retoma o assunto, porque hoje você tem notícias sobre todos os assuntos em todos os minutos. Então é importante que haja uma retomada de consciência, mas que haja a manutenção de informação. Eu já vim aqui várias vezes e você tem esse hábito de pegar assuntos e retomar, dar continuidade. Há alguns dias atrás nós falávamos de uma coisa muito parecida com isso, desnutrição. Lembra disso? É verdade. É verdade. Falávamos sobre o que havia em Santa Catarina, do quadro de pessoas,
E disso muito está associado também a esse aspecto, principalmente nos primeiros meses. Se você constrói o início de uma vida num ambiente de desnutrição, você incorre certamente em problema de desenvolvimento. Falávamos disso naquele dia. Sem dúvida. Estamos falando disso agora. E se você tem uma alternativa tão prática, tão afetiva, tão econômica de oferecer um alimento saudável, por que substituir isso por alguma coisa artificial? Então é importante que a gente insista nisso, é importante que a gente desmistifique algumas coisas. Uma preocupação constante, nós falávamos alguma coisa sobre isso, eu sei que se vai provocar a todos nós sobre alguns mitos que se criaram ligados à questão do aleitamento. A alimentação artificial, a campanha aí da Nestlé, que a mulher saía da maternidade, já tinham 2 latas de leite lá à disposição dela. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma das preocupações das mães, e que às vezes ficam até apavoradas, com relação ao chamado empedramento do seio. Isso é normal, Evangelina? Existem 2 tipos de engurgitamento mamário. Um primeiro, que é aquele fisiológico, que toda mãe experimenta entre o terceiro e o 4º dia após o nascimento do bebê. Esse é quando começa o leite a descer, ela sente a mama quente, túrgida, um pouquinho dolorosa, e que requer cuidados. Não é? Então, uma boa pega, um bom posicionamento do bebê e a retirada do excesso nesse período é fundamental. Posteriormente, ela pode experimentar novamente esse tipo de intercorrência, que é o empedramento ou engurgitamento mamário, em função do não esvaziamento adequado da glândula mamária ou de o neném não estar fazendo uma pega adequada. Mãezinha, preste bem atenção no que a Evangelina está dizendo aqui. Você tem que prestar muita atenção. Diz que isso é normal, né? É normal entre o terceiro e o 4º. Eu conheço casos de mães que, inclusive, desistiram de amamentar em função dessa dor do empedramento. Isso é muito comum, né? É comum e fisiológico, como eu falei, entre o terceiro e 4º. Então, algumas, como foi hoje de manhã, quando cheguei na maternidade, chegou a mãe de uma paciente que ela não dormiu à noite, estava com dificuldades em função que o peito estava muito cheio, dolorido, e ela estava meio se desesperando. Ela foi atendida pelo serviço, recebeu apoio, orientação, e com certeza eu não vi ela saindo, mas tenho certeza que ela saiu bem mais aliviada. Tranquila. Então, assim, alguma possibilidade do nobre rebento não gostar do leite da mãe, ou isso não existe? Não. De repente ele não quer? Não tem jeito de pegar no peito. Então, tem certas coisas que você tem que deixar claro. Por exemplo, neném que dorme muito é um mau sinal, tá? Então, eu já peguei crianças que com um mês de idade, para pegar no peito, que pesava 1 quilo menos de quando nasceu. Certo. Então, isso é uma coisa fundamental. A criança tem... E eu acho que isso tem que se acostumar. Eu vou um pouquinho contra algumas coisas que o pessoal fala, porque você lida com o dia a dia. Claro. E o pediatra que é o responsável pela criança. É para ele que vai ser cobrado. Na verdade, eles fazem campanha de amamentação todos os dias. Todos os dias. Essa que é a verdade. Então, o nosso trabalho é assim. Primeiro, a criança tem que mamar durante o dia, pelo menos no intervalo mínimo de 2 horas e máximo de 3. Quando a criança começa a dormir 4, 5, 6 horas, você tem que, principalmente nos primeiros 15 dias, você tem que prestar muita atenção se essa criança não está conseguindo tirar leite e está dormindo e está ficando com sono por inanição. Você pega a criança por inanição. Não foi 1, nem 2, nem 3 casos de criança que eu peguei. Então, a criança tem que aprender a comer durante o dia e dormir durante a noite. Porque tem crianças que as mães até desistem de amamentá-las porque dizem, não, ele não quer, ele não está gostando do leite. Às vezes ele dorme e não suga o leitinho. Porque aí ela desiste. Não pode desistir também. Muitas vezes, porque a criança, às vezes, principalmente aquela de baixo peso, a criança sabe, elas têm mais dificuldade, porque aquele instinto natural, que é a sucção, quer dizer, que ela sugaria naturalmente, independente de ter fome, não, ela ainda não tem bem desenvolvido. Certo. Por isso que tem que levar o seio. Então eu concordo que nas primeiras semanas a criança tem horário livre, que ela fique 20, 30 minutos no peito. Depois de 15 dias, 20 dias, a amamentação não pode durar mais que 20 minutos em cada seio, porque a mulher não aguenta. Não pode durar mais do que 20 minutos em cada seio. Depois de 2 semanas. Anote aí, mamãe, anote aí, depois de 2 semanas, hein? É mais ou menos, sabe por quê? Porque senão a mulher não aguenta. E não pode ser no intervalo menor que 2 horas. Porque se ela está mamando com menos de 2 horas, significa que ela não está alimentada satisfatoriamente. Eu não digo nos primeiros dias, quando a mulher ainda está se adaptando e a criança está se adaptando. Depois de adaptar, ela tem que fazer isso. Então, se a criança chora com menos de 2 horas, está existindo algum problema, ou no peito, ou com a criança, que a criança está se sentindo fome. Ela não pode sentir fome com menos de 2 horas. E mesmo que a mãe comece a colocar... mas aí não está alimentando suficientemente, é isso? Exatamente. É na quantidade ou na qualidade? Como é que vai descobrir isso? Na quantidade. Para mim é na quantidade. E tem uma coisa fundamental. Até a mulher ganhar neném,
certo? Ela só precisa de água para quê? Para ela, correto? Certo. Vou fazer um raciocínio bem simples Claro. para as pessoas entenderem. Quando o neném nasce, o que acontece? A mulher precisa o quê? Quando ela engravidou, o que aconteceu com o peito dela? Cresceu. É como se então eu tivesse aumentado o tamanho dos canalículos, enchido de pó. O que precisa passar para fazer o pó? Água. Então essa mulher começa a sentir sede depois que o neném nasce, porque o corpo dela está avisando que ela precisa de água para vincular aquele leite que está ali no peito. Então a sede é um sinal que o corpo está pedindo água ou algum líquido para vincular. Se ela sente sede por muito tempo, não vai ter leite. Vocês vejam que interessante, uma verdadeira aula que hoje nós estamos recebendo, você mãe principalmente. Quer dizer que fica em pó depois passa água. E não precisa fazer nenhum convênio com a Nestlé com ninguém. Né? Então, é o que eu digo para a mãe tem que tomar água ou chá até se sentir-se totalmente saciada. Pois é, essa participação de multinacionais a nível, né, de Brasil, isso até quebrou um pouco essa história da amamentação, né, secretário? Eu digo que nós perdemos muito, porque a gente talvez substituiu o conforto. O doutor Cecim falava bem. Você ter a predisposição de estar de hora em hora, de 3 em 3 horas, trazendo um filho para a amamentação, nem sempre é alguma coisa que numa noite fria, né, é tão agradável. Aí é que de fato se demonstra esse sentimento maternal, né? Mas para isso a pessoa precisa ter a verdadeira compreensão do que e de quanto é importante fazer isso, né, Pacheco? Porque para cada um de nós que fosse ofertada a condição de permanecer deitado, aquecido, e ter que levantar e buscar um filho seu para continuar um processo de amamentação regular, e com isso fazer com que ele tivesse um pleno desenvolvimento, há uma diferença sensível. Então é importante que as pessoas estejam conscientes disso, que aqueles dias, aqueles primeiros 15 dias, aqueles primeiros meses serão fundamentais para a vida daquela pessoa, daquela criancinha que ela esperou com tanta ansiedade. É verdade. Então não se pode substituir esses minutos aí por eventual desconforto imaginado. Eu queria que você provocasse no outro bloco sobre a história do leite fraco. Leite fraco. Que tem esses mitos também. Eu só queria completar o que o secretário falou, que a amamentação, quer dizer, o vínculo é uma raiz. Se a raiz e a semente é boa, aquela criança vai crescer bem. Se então, a semente e a raiz... Eu, por exemplo, for sou um ruim, exemplo disso. e Mamei você- até De um boa ano e raiz, dois de boa raiz, então. Mamei até os 2 E, você, até um ano e e se 2 você meses. fizer uma pesquisa hoje e dizer por que a maioria das crianças hoje usa o aparelho, respondemos depois do comercial. Aparelho que é esse aparelho Dentário. dentário? Exatamente. Ah, é. Por quê? Tem a ver? Porque tudo a A ver, embocadura? tudo. Por que as crianças hoje fazem muita cirurgia de adenoide? Por que as crianças hoje estão no Tudo a ver. respirador bucal? Vamos saber Tudo a já. ver. Vamos saber, nós vamos ao intervalo comercial. Fique sentadinho que nós voltamos em seguida. Ela fica irrequieta ainda. Olha aqui, ó, o debate continua aqui, eu sempre digo para vocês, continua no break comercial. Agora são 13 horas 20 minutos, estamos de volta com o Espaço Aberto aqui dentro do SBT Meio-Dia, 100% regional, com 100% de atenção para você, falando de um assunto extremamente importante, gratificante acima de tudo. É importante que você, mãe, você, pai, a participação do pai é extremamente importante nessa história toda. Aliás, você discorda dessa questão do tempo de amamentação, do horário, ou Evangelia? É que normalmente, levando em conta a fisiologia da produção láctea, como ela se dá, e ela é diretamente relacionada com o estímulo que é feito pela criança, e essa produção ela vai ser feita à medida em que a criança vai sugando. É importante que não tenha o estabelecimento de horários rígidos. Não tem uma agenda, assim, Não vai é que ser ele daqui... tenha, exatamente, o doutor Cecim não falou em horários rígidos, mas quem faz o horário, nós que estamos atuando nessa área, também convivemos com mulheres diariamente. Quem é que faz o horário? É a mãe ou a criança? É a criança. A criança que faz o horário. criança. Então, o que dificulta, às vezes, algumas mulheres a amamentar é isso. É que uma das dificuldades, o processo de amamentar é um processo de entrega, de disponibilidade. E, às vezes, a mulher atual é uma mulher ativa, ela está dialogando com a sociedade, né? Claro. Ela faz parte hoje de toda essa dinâmica social. Então ela tem dificuldade de se desligar desse mundo e ficar 24 horas disponível ao seu filho. Quer dizer que o importante é a hora que ele tiver fome, A hora chorou, que bota ele no chorou, Chico, é importante que a Evangelia até possa complementar sobre esse aspecto, porque há um mundo diferente do mundo das nossas mães,
das nossas avós. É verdade. É um mundo mais competitivo, um mundo que obriga muitas mães a saírem de casa para irem trabalhar. E em nem todas as empresas existem as creches onde que ela pode sair do seu trabalho e ir ali ao lado para fazer isso. E existem fórmulas para compensar isso aí. É importante que as pessoas saibam disso aí. A cessão, a continuidade do fornecimento do mesmo leite para o seu filho, a forma de fazer essa entrega do leite, essa substituição da mamadeira, que tem criado esses problemas todos a quais vamos nos referir daqui a pouco. Então, isto há um estudo sobre essa questão. Então, nós não devemos abdicar da condição de continuar a fornecer o aleitamento para as pessoas, para as crianças, mesmo em condições aonde que a mãe se obriga a sair para um ambiente de trabalho. É fundamental. Então, Agora, deixa eu ver o seguinte. Completar. Só essa história aqui, tá? Deixa eu completar. Então, existem dois tipos de mães, tá? Dois, tá? Um é aquela mãe que já nasceu com a maternidade intrínseca nela. Certo. Ela nasceu para ser mãe. Aquela não precisa de nada, ela vai se fazer sozinha, ela vai botar o neném em qualquer lugar, bota no peito aqui, no meio do consultório, no meio da consulta, na rua, no shopping, entendeu? Ela amamenta o neném, entendeu? Tem visto muito. Tem aquela mãe que é fruto da nova sociedade, que o secretário colocou, que tem mais dificuldade, que a Evangelia colocou. Tem mãe que não amamenta, peraí, não estamos aqui para fazer média com ninguém. Tem mãe que não amamenta porque o seio vai ficar caído, porque o seio vai ficar isso, porque o seio vai ficar aquilo. Tá. Isso é uma tremenda burrice, me perdoe. Ou não é? Não, ou eu estou errado? Mas eu quero fazer... Não vou, imagina, não vou dar. Aí o que o Cláudio vai pensar? Não é? Isso existe, pô, tá claro. Não, mas assim, ó, hoje a mulher, em vez de ser culpabilizada, sabe? Hoje a gente está redirecionando esse olhar para a mulher. Está mudando essa coisa? Está mudando. A mulher, ela é muito mais vítima do que culpada. Por quê? Porque ela nunca foi orientada... Por causa da competição, você acha também? Não só a competição, mas muito mais pelo aspecto da desinformação, da falta de apoio, da promoção comercial de substitutos do leite materno que está sendo colocado aqui, enfim. Então a mulher, ela não... Mas tem um lado estético também, velho. Não, tinha aqui. Não, mas tem ainda. Tem mãe que diz, não, vou aumentar, imagina, o que vai pensar? Caiu já por terra, caiu porque já se sabe que o peito está escrito caiu, no meu livro há 20 anos. Isso, que cai o peito é a gravidez, não. Aí tem cara que separa, tem pai que separa, tem pai que separa da mãe por causa que o seio está caindo. Não, mas eu tenho que explicar a história do leite. Não, mas não cai o seio. Não, rapidinho. Eu quero explicar. Então, a outra mulher, para quem que nós temos que dar atenção? Não é para aquela mãe que já nasce e não precisa de ninguém. Ela vai amamentar com ou apesar de tudo. Aquela que tem dificuldade, que é a Evangelia, essa precisa do nosso apoio. Essa precisa entender que você tem que fazer mais ou menos um horário, para ela não ficar perdida, para ela não se sentir culpado. Então, na verdade, o que você faz é um apoio para ela, entendeu? Olha, é de 2 em 2 ou de 3 em 3, de noite só se acordar, entendeu? Então, o que você faz? Você tira aquela carga de culpabilidade dela e vai administrando semana por semana, vai pesando a criança para ver se ela está evoluindo bem. Perfeito. Então, é isso que eu quero dizer. Isso está explicado. Agora, vem cá, o Ronaldinho, por exemplo, não foi amamentado para ter aqueles dentinhos assim? Não. Por que todo mundo, essa gurizada hoje quer usar aparelho? Porque não mamou, não foi amamentado? Só numa mamadeira? Nós tivemos há 3 semanas atrás um evento em Florianópolis, que foi o maior evento já tive de pediatria, tá? E fizemos uma frase, inclusive eu criei uma frase para neutralizar as indústrias de leite que vieram fazer a promoção do Congresso, que chama-se aqui leite materno até os deuses tomariam, para você ver como o leite materno é importante. É importante. Mas teve uma mulher, uma odontopediatra, que foi aplaudida em pé, e que ela veio falar sobre respirador bucal. O que é respirador bucal? Respirador bucal, todas as mães sabem, é aquela criança que dorme com a boca aberta e respira pela boca, e ronca de noite. E aquela criança dentuça que tem aquela carinha de francês, biquinho, e que acaba... Ronaldinho é um deles? Ronaldinho é um deles. Então, essa grande geração que está hoje apontando aparelho e fazendo cirurgia, 95% desses problemas são causados por não aleitamento materno. Mamadeira. Porque a mamadeira, ela vai com o bico lá na garganta e não desenvolve os músculos da face, não abre a mandíbula, entendeu? Não dá um adequado desenvolvimento da face, dos músculos e da língua. Então, tudo isso prejudica. Vocês vejam como é importante. Tá anotando aí, mãe? Se você quer economizar, seja com relação à família, seja com relação ao uso de antibióticos, seja a saúde pública em relação a tudo, o maior, o melhor e o mais barato investimento que você faz hoje numa criança, até para amanhã ela ser um profissional melhor, um profissional mais orientado, um profissional mais feliz, mais seguro, uma família mais estruturada. Tudo passa pela raiz, pela semente que se dá nos primeiros meses, chama-se leite materno, vínculo mãe e filha. Que maravilha. E vem cá, nós estamos no final do programa,
Mas, por exemplo, as mães de leite, as chamadas mães de leite, isso não existe nenhum tipo de problema em prejudicar a criança, uma mãe pegar a sua que não tem leite, por exemplo, né, para mamar em uma outra mãe? Na realidade aparece, a ama de leite, aparece muito bem num livro de uma filósofa francesa, Badinter, onde ela empreende uma história sobre a questão da maternidade, paternidade na França no século XVIII, e ali ela relata bem a questão das mulheres que doavam leite para os filhos das suas patroas. Hoje, o grande cuidado que a gente deve ter, que isso se dá através dos bancos de leite, né, é que esse leite seja pasteurizado. Não dá para uma mãe... Direto não dá. O leite in natura, cru, tem que ser pasteurizado em função da problemática do HIV. Informação extremamente importante. Acabou o nosso programa? Acabou? Já estão fazendo assim para mim? Acabou? Tem 1 minuto ainda? Pena. Então, 1 minuto para dizer o seguinte. Amamentar, acima de tudo, é um ato de amor. E não precisa dizer mais nada diante de tudo que foi dito aqui. Nós, seres humanos, o nosso futuro depende quase que exclusivamente desta amamentação, sob pena de termos problemas como os que foram citados aqui. É importante que você se conscientize disso. Agora, acima de tudo, mãe, tenha uma boa alimentação, faça uma boa dieta e, fundamentalmente, procure um profissional de saúde para você ser bem orientado. Isto é fundamental. Não vá atrás de tabus, de que digam, disse-me disse. Não, procure um profissional da saúde que vai orientá-la da melhor maneira possível. Adorei esse programa, adorei mesmo que passamos o maior número de informações para você. Então, Cecília, obrigado por ter vindo, honra imensa tê-lo aqui. Mangalinha, obrigado. Muito obrigado. Honra imensa tê-lo aqui, secretário, honra imensa tê-lo aqui. Satisfação estar de novo contigo aqui. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Obrigado pela audiência, um beijo no seu coração. Até amanhã com mais um Espaço Aberto aqui, dentro do SBT Meio-Dia 100% regional, com 100% de atenção para você.